Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Avançar. Meu nome é Marcos Felipe e hoje vamos fazer algo que é a primeira vez que estamos fazendo, que é a continuação do conteúdo de um episódio anterior. Então temos a parte 1 e agora a parte 2 do nosso tema metrologia dimensional, e você já pode estar associando e adivinhando aí que o convidado, obviamente, é o mesmo. Estamos aqui novamente com o nosso convidado, Marlon Martins, especialista em calibração de instrumentos dimensionais de São Paulo. E aí, Marlon, tudo bem? Como é que você está? Fala aí, Marcos, beleza? Cara, tô bem. Tô até. Não sabia nem que era a primeira vez que tinha parte 2 de episódio. É a primeira vez, olha aí, ó. Convidado Interessante. especial, né? Vamos ter 2 episódios com você e, obviamente, para mim é uma honra estar te ouvindo. O primeiro episódio ali, a gente teve ali uma repercussão bem legal. A gente entrou em temas bem interessantes e práticos, né? Você mostrando ali alguns padrões, alguns dispositivos, alguns Uhum. instrumentos. E hoje a gente vai estender aqui esse conteúdo e já quero começar logo com a primeira pergunta, que deveria ter entrado no episódio anterior. Eu fiquei pensando nisso e a gente vai aproveitar e falar um pouquinho sobre isso aqui, que é falar sobre os padrões, digamos que os principais, né? Que são Uhum. os blocos padrões. Você pode falar um pouquinho dos anéis, né? Então, quero entrar nesse ponto, né? Fale um pouquinho sobre os blocos padrões, como eles são, né? O tipo de material, os tipos de blocos, né? Eu sei que tem de aço, de cerâmica, classificação desses blocos, né? Tem algumas nomenclaturas ali de algumas normas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí para o nosso ouvinte. Sim, legal. É, Mais uma vez, né, obrigado pelo convite. E para falar de bloco padrão, a gente. Assim, padrão de uso geral, né? Os padrões que a gente tem normalmente no laboratório de metrologia dimensional, as referências que a gente tem no laboratório, normalmente são os blocos padrões, né? Sim. E os blocos, a gente tem os blocos de cerâmica e os blocos de aço. Mesmo entre os blocos de cerâmica e os blocos de aço, a gente tem diferenciação. Por quê? Porque a gente também tem os blocos quadrados e os blocos retangulares. A gente tem os blocos quadrados, que o pessoal chama normalmente de bloco de Hooke, e os blocos de retangulares, que a gente usa no dia a dia, são os blocos de Johansson. Na prática, quem inventou o bloco padrão foi o Johansson. Ele foi o inventor dos blocos padrões, e uma coisa interessante é que ele que determinou a temperatura de 20 graus para o laboratório para dimensional. Ah, que bom. Porque Legal. é Informação interessante, né? interessante, sim. Antigamente, a temperatura de referência para dimensional era 0 graus. Uau, Então, era difícil você medir em 0 graus, né, no laboratório. sim. E a temperatura média na Europa, nessa época, era 20 graus. Então, o Johansson, ele fez determinou essa alteração, né, da temperatura de referência ser 20 graus Celsius. E o Johansson fez vamos dizer assim, que ele patenteou, né, esquema de blocos padrões com diferentes tamanhos, né, e o Hooke, como o bloco de Johansson, não sei se vocês conhecem, né, o bloco padrão normal, ele é um retângulo Sim. e ele é fino, né? Então o Hooke, ele quis fazer uma melhoria no bloco padrão do Johansson, fazendo um bloco padrão quadrado de aproximadamente 1 polegada por 1 polegada, para ele se apoiar melhor de pé, né? Então a gente tem e normalmente o bloco quadrado a gente não vê muito no Brasil, ele é mais usado nos Estados Unidos, porque foi inventado. O Hooke é um inventor americano. E a gente tem os blocos de aço e os blocos de cerâmica. As vantagens, né, do bloco, vamos dizer assim, do bloco de cerâmica e do bloco de aço. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Se existe essa diferença, assim, né? Que eu consigo ter resultados melhores usando um, o outro não, né? Acho que isso é importante, né? Os dois são para uso no dia a dia, os dois são importantes, assim, são bons, né? Não Sim. tem vamos dizer assim, uma diferenciação muito grande e tal. O que acontece é o seguinte, o bloco padrão de aço e o bloco padrão de cerâmica tem um coeficiente de dilatação térmica similar.
O aço vai ser em torno de 11,5 vezes 10 a menos 6 por grau. E o de cerâmica vai ser 10, aproximadamente 10, né? Vezes 10 a menos 6 por grau. Então, os dois são bem parecidos. E mais uma coisa que é diferente, né? O bloco padrão de aço, ele pode oxidar. O de Sim, cerâmica já não tem esse problema. Então, se você for manusear um bloco padrão de aço, você tem que ter alguma proteção. Então, pode estar usando luva, né? sim. Você tem que fazer alguma proteção para você não ter problema de corrosão. O Até os, cerâmico, os não. cuidados com limpeza também, armazenamento, acabam sendo também bem, bem rigorosos em relação ao outro, né? É, o de cerâmica, né? Como você disse na parte da limpeza, né? O bloco de cerâmica, você não precisa fazer proteção dele anti-corrosão. Então, vamos supor, terminou de usar ele, você só limpa. Você não Entendi. precisa, depois da limpeza, ainda passar uma vaselina, ou passar algum tipo de proteção para ele não oxidar. O bloco padrão de aço, você tem que ter um pouco mais de cuidado, né? O bloco padrão de cerâmica, o que acontece? O de aço, se você deixar cair, ele pode criar rebarba ou Entendi. alguma batida. O de cerâmica já não cria rebarba. Ele vai ter lá, você vai arrancar a lasca, mas não vai tirar a rebarba dele, né? Entendi. Então, o de aço também tem o de cerâmica tem essa vantagem. A estabilidade dimensional. Os blocos de cerâmica, ele tem uma estabilidade dimensional com o passar dos anos, um pouco melhor do que o de aço, né? E a aderência do de aço e o de cerâmica, né? O de cerâmica é um pouco melhor do que o de aço, né? Por causa da planeza, né? Do acabamento da planeza. O que mais? Resistência. Resistência de impacto ou queda. O de cerâmica é mais resistente do que o de aço, né? Como eu disse, o de cerâmica, o de aço, quando ele cai, ele pode criar rebarba. O de cerâmica já não tem esse problema. Agora, Tá? independente desse aspecto de resistência, né, Deixa eu por cortar. questão de dica e recomendação, né, caiu, tem que calibrar novamente? O que que você tem a dizer sobre isso aí, né? Você que está mais aí na rotina. Obrigado. Cara, caiu, tem que calibrar novamente. Não tem o que fazer, né? Independente da resistência, não tem uma teoria que diga, não, o de cerâmica até que dá para relevar. Não, não tem, né? Caiu, tem que calibrar de É, novo. é o mais interessante, porque você vai ficar com dúvida, né? Na dúvida, é Sim, melhor calibrar de novo. sim, sim. Agora depende também do uso que você está tendo para ele, né? Às vezes você usa ele para fazer alguma calibração que a exatidão é menor, sei lá, para calibrar paquímetro. Mas se você deixar cair, não vai fazer nenhum problema. Agora, se você, além de paquímetro, calibrar outro tipo de equipamento, aí não tem para onde correr. É melhor você fazer a calibração de novo. Porque Entendi. você não garante que vai garantir na quarta ou na quinta casa o erro, né? Legal. Agora, E. Oi, desculpa, pode pode falar. falar. Não, foi mal, desculpa. Não, não, agora quanto a usar um ou quanto a usar o outro, né? Qual que é mais. Um bloco de aço, se você calibra, sei lá, no dia a dia, o bloco de aço você tem que ter mais cuidado. Mas ele é mais prático para fazer o uso. Por quê? Entendi. Porque ele tem, normalmente, o de aço é feito do mesmo material dos instrumentos que você vai estar medindo, né, no dia a dia. Então, é mais fácil de você, na hora de fazer a dilatação térmica dos dois, vai ser parecida e vai ter dilatação vai estar no mesmo tempo, tanto para o de aço padrão quanto para o seu instrumento. Agora, o de cerâmica, não. O de cerâmica, para os dois atingir o equilíbrio térmico e você começar a fazer calibração, o de cerâmica ele demora um pouquinho mais para atingir esse equilíbrio térmico. Então, talvez Entendi. você perde um pouquinho mais de tempo, mas, como eu disse, os dois têm seus prós e seus contras, né? Sim, sim. Agora, entrando, você falou aí um pouco sobre, vai depender do uso, né? Então, de acordo com o trabalho, né, a gente vai ver também que essas questões do bloco são classificados aí de forma diferente, né? Se eu não me engano, acho que quatro classes, né? E tem mais um aí que acaba não sendo citado muito em norma, mas é muito utilizado. É, Sem já revelar aqui as classes, deixar para você explicar, fala um pouquinho sobre as classes dos blocos aí. normalmente a gente tem a classe K, que é a de referência, a classe 0, que é o que o pessoal usa para calibração, né? Um uso um pouco mais refinado, a classe 1 e a classe 2. Uhum.
Aí, como você disse lá, que tem uma classe que não é, que o pessoal fala pouco, né? Que é a classe 00. A classe 00, ela só está presente na norma americana. Entendi. Se você pegar a norma inglesa, japonesa, por exemplo, né? Você vai ter essas classes, classe K, Ok. classe 0, classe 1 e classe 2. Se você pegar a norma americana, você vai ter a classe K, a classe 0, a classe 00, a classe 1 e a classe 2, né? Aí Entendi. a classe 00 é como se fosse uma intermediária. Entendi, entendi. E aí, o que está mais ali intermediando é o quê? É que um erro dimensional se aproxima de uma classe, o outro. O que seria esse intermediário aí? Você saberia explicar mais ou menos? Até A porque classe, o custo muda, né? Eu acho sim, que o custo muda quanto muito, né? a classe K, como eu disse, é referência, né? Então Entendi. você tem a classe K. A classe K ela calibra, vamos supor, é para você usar para calibração, referência. Então a classe K ela serve para calibrar todas as outras classes. A classe 00, né, ou a classe 0, ela serve para você usar na calibração também, você pode usar, e você consegue calibrar, usar ela para calibrar a classe 0, a classe 1 e a classe 2. A classe 0, você pode usar ela como referência para o seu laboratório, e ela calibra a classe 1 e a classe 2. A classe 1 e a classe 2 é mais para montagem, para uso Entendi. no dia a dia, né? Então, normalmente, Só que você usa deixa ali inspetores, isso oficina de usinagem, né? O pessoal acaba usando essas classificações aí, um e 2, mais né? para o batidão. Você não vai comprar a Sim, classe 00 para usar no chão de fábrica, vamos dizer sim, assim, ou lógico, entendi. para fazer inspeção ou montagem de algum tipo de ferramenta, né? Às vezes o pessoal usa para fazer ajuste de calibrador de boca, né? Esse Sim, tipo de sim, instrumentos. Então é melhor entendi. você usar a classe 1 ou a classe 2. O preço é menor, né? E a classe de exatidão também já é menor. Então você consegue usar para esse tipo de uso que você quer e você não vai estar danificando o bloco, né? Ou perdendo a classificação dele, porque ele já serve para aquilo, Entendi, tá? entendi. Cara, mais uma outra pergunta, né, que acaba estando relacionada aí com o dia a dia do técnico, né, e você que está na rotina, técnica de empilhamento, cara, quando você precisa fazer ali a junção, né, de blocos, combinação de blocos ali para estar fazendo a sua calibração. Tem alguma dica preciosa aí para isso? Tem regras normativas, né, para você estar fazendo isso? Preciso usar ali algum tipo de proteção? Eu já estudei sobre blocos protetores, apesar de não ver muito uso desses blocos protetores em laboratórios. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que é interessante. Os blocos protetores hoje em dia o pessoal quase não usa mais, É né? isso, Mas isso. depende do uso que você vai ter. Se o uso da peça que você vai usar ou da medição que você vai fazer, ela, vamos dizer assim, pode danificar as faces, porque a face do bloco padrão, ela é plana, né? Plana e paralela. Então, se você for usar algum tipo o uso que você for dar para esse bloco, por uma peça que pode ser que danifique a face de medição do bloco, aí é interessante você usar o bloco protetor, porque ele é feito de Sim, metal duro, né? isso, legal, legal. Então, vai depender do uso que você vai dar. Então, dependendo do uso, é melhor você tomar cuidado, porque você pode riscar a face do bloco. Sim, Riscou a face do bloco, você praticamente matou o bloco. verdade. A mútua adesão é interessante, né? Porque às vezes os blocos podem ser linkados. E você pode linkar bloco de aço com bloco de cerâmico, né? Cerâmica, pode linkar paralelo óptico com bloco. O que você tem que tomar cuidado? Normalmente o que eu tenho aqui no laboratório é uma carimbeira com óleo, sabe? Hum, O óleo é WD mesmo. sim, WD, óleo simples, né? Esse óleo que o pessoal usa normalmente. E você dá você vai lá na carimbeira, coloca a superfície do bloco, tira o excesso com um pano sem fiapo, com um tipo de flanela, né? Mas que não tenha fiapo para não passar para o bloco. Você pode fazer os dois blocos em cruz, né? Não sei se dá para ver aqui, mais ou menos. sim, Aí você vai forçar para os dois é, se aderirem, né? sim. Você vai fazer com uma certa força para fazer a aderência, né? Então ele vai ficar aderido dessa forma aqui, né? Ou você pode fazer linkando dessa forma.
fazendo a aderência dessa forma aqui, que é linkando um bloco contra o outro. Tem que fazer em cruz, né? Fazendo os dois paralelos, assim. Você Legal. pode linkar dessa forma. O que eu, assim, como você disse lá, parte normativa, não existe uma norma, existe Sim. recomendação de fabricante, Aham. né? O que eu recomendo sempre é você aderir os blocos com óleo, né? Com Entendi. algum tipo de proteção entre os blocos. Não aderir o bloco a seco, né? Porque se você aderir o bloco a seco, muito provavelmente você vai ter um atrito entre as duas faces. A seco você tem muita a chance de você riscar as faces do bloco é muito maior, né? Entendi. Então, o interessante é, sempre que for fazer a mútua aderência entre os blocos, você fazer com uma proteção, com um óleo, mas uma camada muito fina, não precisa ser, você não precisa encharcar a Sim, superfície de óleo, entendi, entendi. né? É uma superfície fina só para você conseguir É, limpar. porque muito técnico, para não ter esse trabalho, né? Porque quando eu estou dando treinamento, Uhum. nossa, eles têm muita dificuldade de fazer essa técnica do empilhamento, né? De colocar, fazer essa colagem, do atrito, a força tangencial e etc. E aí acaba que há muita pergunta sobre um facilitador para isso, né? Então, é óbvio, pode-se usar o óleo como você está falando, mas tipo, vão encharcar o bloco de óleo, faça um teste das medições com óleo e sem e ver se está dando diferença aí, porque pode acabar dando alguma diferença nos resultados. O que acontece? Quando você faz a mútua adesão da maneira correta, não tem como fazer sem fazer força. É, sim, Então, se você não estiver fazendo força, está errado. sim, Então, você vai fazer uma força considerável para aderir os dois sim, blocos, sim. né? O óleo ajuda nessa aderência. Aí, o que que você pode fazer? Você pode ter um exemplo, né? Você pode pegar, por exemplo, né, 5 blocos de 5 milímetros e linkar, né, unir os 5 blocos. E depois você faz o quê? Você pega um bloco de 25 milímetros inteiro e compara o quanto que pode ter dado Ah, legal, na, uma boa dica. da diferença do bloco linkado com um bloco sem linkar. Sim. Depende da experiência do técnico. Tem técnico que a aderência pode ser menor do que o valor do bloco. O cara É. consegue diminuir o tamanho Uau. do bloco, né? Dependendo Para tu da ver, força que. a gente deu muita ênfase a isso no episódio anterior, né? Sobre a importância da expertise do profissional, né? E não tem jeito, Sim. a gente vai acabar entrando, batendo nessa tecla toda vez, né? Porque para E também, dimensional acaba influenciando muito, cara, o sim, quanto que o cara tem de expertise no assunto. e é uma coisa também, é tentativa e erro também. Você não vai conseguir acertar de primeira, mas você Lógico, tem que sim. treinar, né? A Sim, única é. coisa é tomar cuidado com a superfície do bloco. O bloco estando protegido e estando limpo, você consegue fazer aderência de maneira correta, né? E você consegue fazer esse teste para saber o quanto que o quanto que o óleo pode estar interferindo na medição. Se fizer da maneira correta, não vai interferir em nada, mas, como eu falei, é tentativa e erro. Você vai melhorando com o tempo, vai melhorando conforme você vai fazendo. Mas, Sim, como eu disse, não faça sem colocar uma proteção antes, com o bloco a seco. é legal. E tem alguma dica que você possa dar? Tipo, por exemplo, a ideia é sempre usar o menor números de blocos possíveis quando se trata de estimativa de incerteza, né? E eu sei que, falando de normas, né, a gente tem alguns pontos ali que são sugeridos, né? Então, essas Uhum. combinações de bloco também, eu preciso visar sempre uma menor combinação de blocos quando se trata de cálculo de incerteza, porque cada bloco ela vai ter a sua contribuição de incerteza ali, né? Então, o que que você diz mais ou menos, ou acaba que não influencia tanto? O que que você... Depende da calibração que você está fazendo, né? É igual hoje, se for você vai fazer micrômetro. Micrômetro você tem os pontos específicos. Sim, E dependendo do que você quer, você pode usar uma caixa de bloco, aqueles blocos convencionais de 100 peças, para fazer os pontos de micrômetro. Aí você vai ter que linkar os blocos, né? Dependendo do ponto. Então, sei lá, o ponto de, sei lá, 20,2. Então, você tem que pegar um bloco de 19 de 1,2, por exemplo. Então, você está entendi. linkando dois blocos. Ou você pode comprar uma caixa de bloco padrão já com os pontos específicos. Se for uma coisa que você usa, um serviço que você executa de maneira recorrente, ou que você executa bastante, é mais interessante você já ter a caixa de bloco certa para fazer os pontos de calibração de micrômetro, por exemplo, né? E o interessante sempre é você usar a menor quantidade de bloco possível para fazer a linkagem.
Sim, É um serviço legal. mas depende da calibração que você vai fazer. Porque às vezes, se você for fazer uma calibração de um paquímetro, sei lá, e o ponto de 150, você tem que pegar um bloco de 100 e um bloco de 50. Sim, Não vai fazer nenhuma diferença, porque a incerteza do bloco padrão está na quinta casa, e a incerteza do paquímetro, quem manda mais ou menos é a divisão do paquímetro, sim, sim, sim. né? Agora, se você estiver fazendo a calibração de um micrômetro, aí dependendo de qual que é a exatidão daquele micrômetro, aí pode ser que influencie um pouco, mas também é muito difícil. Mas o que é o mais interessante é você usar menos bloco possível para você não ter perigo também na hora de fazer a utilização, porque quanto mais bloco você colocar, mais perigoso vai ficar na hora de você empilhar os blocos, Ah, né? verdade, verdade. Falando Então, tecnicamente, né, na parte prática em si. então você tem duas, assim, você pode aumentar um pouco sua incerteza, né? Mas como eu disse, você também tem que fazer aquele teste lá das aderências para saber quanto que vai aumentar na sua incerteza, pode ser que a aderência também aumente, fora a incerteza. E a adesão que você vai ter entre os blocos, né? Então, às vezes você vai estar somando as incertezas. Como eu disse, na quinta casa, às vezes, dependendo da calibração, não vai nem fazer diferença, né, do que para o uso. E se for uma calibração que for muito, a exatidão for muito pequena, aí nem compensa você fazer a linkagem dos blocos, né? Ah, entendi, entendi. Agora, Oi. pela sua experiência aí, né? Não sei se você já teve experiência calibrando blocos, né? Cara, dá uma pincelada aí, alguns métodos, né, para calibração de bloco. Eu sei que hoje existem máquinas aí tridimensionais, né, que são muito utilizadas aí para isso, mas fale um pouquinho aí sobre essas metodologias para calibração de bloco aí, que eu acho legal. A blocos abaixo de 100 milímetros, existem máquinas específicas hoje em dia, né? Blocos acima de 100 milímetros, você consegue fazer calibração por comparação, até com máquina de medição linear. Né? Você pode fazer o bloco deitado e fazer calibração no centro do bloco, vamos dizer assim, né? Então, os blocos acima de 100 milímetros, você consegue incerteza, você consegue uma incerteza na quarta casa. Legal. Os blocos abaixo de 100 milímetros, que você tem normalmente a incerteza na quinta casa, você precisa de, quando a gente fala da calibração, ela tem um pouco mais de cuidado. Por quê? Quando você está falando na quinta casa, se você tiver com o seu indicador, né, medindo lá na quinta casa e ele estiver variando, você nunca sabe se aquela variação é a temperatura que está variando ou se é o equipamento que não está estabilizando, sabe? Entendi, entendi. Porque a temperatura influencia muito nessa faixa na quinta casa, né, vamos dizer assim, essa faixa de dimensional. Então existem, né? O que acontece? Hoje em dia tem máquinas que fazem a comparação e elas são meio que blindadas, né? Então você tem uma capela, você coloca o bloco padrão lá dentro e faz a comparação do bloco padrão de referência com o bloco padrão de calibração dentro de uma capela climatizada com laser. Então esse, vamos dizer assim, esse seria o ideal, né? Uau. E o Agora, que, são que investimentos, né, bem mais é, caros, né? sim, mas aí você não teria nenhum o fator do fator ser humano ali. Porque Sim, às sim, vezes, quando você está usando um comparador de bloco padrão, o que é um comparador de bloco padrão? É como se fosse um relógio comparador com 5 casas. entendi. Então você vai colocar o padrão de referência, zero o calibrador, depois você coloca o padrão que você vai estar, o bloco que você vai estar calibrando, né? Uhum. Então ele vai comparar a diferença entre os dois blocos, isso na quinta casa. Só que às vezes só a respiração do operador, né, na calibração pode dar diferença no resultado. Uau. Então, quanto menos você manusear e quanto menos você ficar em cima do processo de medição, no resultado é melhor. Então, você tem que ter temperatura bem controlada. Né? O que a gente está falando de temperatura bem controlada? Praticamente tem uma variação de 0,5 ou 0,1 graus aí, né, Sim, durante a sim, medição. sim. O seu comparador tem que ter 5 casas, né? Você tem que ter uma base boa de conhecimento aí para saber se o seu computador, se a variação de medição do resultado não é a temperatura ou é a variação do seu próprio calibrador que está variando, né? E o manuseio, né, do bloco. Você não pode ficar segurando o bloco por muito tempo, né? Porque até a temperatura da sua mão que você vai estar transferindo para o bloco pode dar diferença no resultado. Agora, Então você tem. nesse Oi. aspecto aí de variação, né, de forma bem
bem minuciosa, né? Você acha que a base também, que é utilizada ali, uma mesa, dependendo do tipo da mesa, pode trazer vibração aí e atrapalhar na repetitividade aí dessa medição? Fazer em cima de uma mesa de desempenho seria mais interessante ou depende muito? Cara, tem a mesa de desempenho. Normalmente, os padrões para bloco padrão tem a mesa própria para isso. Ah, legal, Ou legal. ela tem, normalmente são roletes, né? Que ela vai ter que fazer o apoio do bloco padrão sem ter um erro de paralelismo aí, né? Ah, entendi, sim. Então depende do calibrador. Tem alguns comparadores que são interessantes, assim, que ele já tem até como se fosse um gabarito para você fazer a medição nos cinco pontos dele, sabe? Então você vai comparar no centro e nas quatro extremidades. Então depende do padrão que você vai estar usando, Sim. porque se for, vamos dizer assim, o método mais rudimentar de todos, o mais simples é você fazer uma medida no centro, né? Então Uhum. você não vai fazer a comparação e ver se o bloco está paralelo, se ele está plano, essas coisas. É de centro a centro. Então do centro de baixo para o centro de cima, vamos dizer assim, né? Medida de centro a centro. Mas existem padrões mais sofisticados. Aí você vai sofisticando o método que você vai fazer na calibração do bloco padrão. O Doc Segeca, ele chega a dar alguma regra, tipo, olha, de pontos que você precisa pegar ali do bloco? Você sabe dizer se tem alguma restrição? Normalmente, ele pede a medida no ponto central. Ah, no ponto central. É. Entendi. Mas você vai ver, tem galera que não curte, né? Que acha que isso que não caracteriza o bloco, porque ele é um retângulo. Então, se você medir só o centro, você não vai estar medindo as faces, você não vai estar garantindo, né? Sim, Mas aí vai depender de como você utiliza também, né? Pode ser que, às vezes, assim, é meio embaçado, ou complicado. Porque se você usa muito bloco no centro, às vezes ele pode desgastar no centro, e nas extremidades ele está melhor, sabe? entendi, entendi. E você Então, já fez calibração de blocos assim usando essas máquinas, que hoje tem umas máquinas aí bem precisas, né, cara? Bem interessante, até com custos elevadíssimos, né? Já teve alguma experiência de usar essas máquinas? não. Não. A gente calibra bloco aqui, só que a gente calibra bloco acima de 100 milímetros. Ah, acima de 100. Então a gente calibra com a nossa máquina de medição linear aqui. Entendi. Então abaixo de 100 a gente não calibra por enquanto, né? E essas máquinas mais precisas acabam sendo utilizadas para esses blocos com valores menores, né? E a gente tem até um comparador aqui na quinta casa, mas a gente não tem estrutura hoje no laboratório para fazer para chegar na temperatura de meio grau ou de 0,1 grau. Então, Sim. hoje em dia, a gente não dá para fazer não dá para calibrar bloco padrão na estrutura que a gente tem no laboratório, sabe? Entendi. Marlon, muito bom, cara. Muito boas essas dicas. E são assuntos assim que o pessoal procura muito, né? Até porque a Uhum. gente não vê muitos laboratórios com essa metodologia de calibração de blocos, né? Eu não consigo ver tantos assim. Ah, É, é difícil, é né? Poucos difícil, é muito. laboratórios fazem calibração de bloco padrão, né? Sim, 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 são poucos. Agora, voltando, né, para a conversa que nós estávamos na parte um do nosso episódio, né, paramos ali falando um pouquinho sobre o relógio comparador, né, instrumentos convencionais. Vamos para as medidas verticais, né? Fala um pouquinho aí sobre calibração de medidores de altura. Eu acho que é bem legal aí a gente poder trabalhar. Como é que a gente consegue garantir, né, a confiabilidade ali nos resultados ali na coluna do medidor de altura? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse equipamento, esse instrumento, né? Cara, foi interessante você falar. Hoje tinha no laboratório um medidor de altura de plástico, sabe? De plástico? Parecia um apagador de lousa Meu branca, de Deus. quadro branco. Eu já vi paquímetro de plástico, mas medidor A não. única coisa que era de ferro nele era o riscador. Entendi. Não era de metal duro, né? E aí, cara? Aí tem E que faz, né? Faz a calibração. Chegou para calibrar, você faz, né? Mas como é que foi isso aí? eu tentava, assim, não tem, o cara só não pode querer um critério de aceitação apertado para um negócio desse, né? É, Aí, não, com certeza, com certeza. mas era que parece um apagador com haste, foi bem engraçado, assim. Muito bom, nunca vi, nunca vi, nunca vi. É, é o que chega hoje, né? Hoje em dia tem uns negócios É, não, malucos, chega assim. tanta coisa, ainda mais nessa parte dimensional. Tem muita indústria que tem ali seu setor de usinagem, os caras fazem cada gabarito estranho para poder fazer as medições, inspeções que eles precisam. Aí manda para o laboratório com desenho ali, com a cota. Tu começa a ter que estudar o gabarito para ver o que você precisa garantir ali. E, cara, você praticamente está
inventando, né, metodologias para tentar garantir a confiabilidade do instrumento, né? Então essa parte de Eu, gabarito acaba variando muito, né? tinha uma empresa que a gente prestava serviço que eles eram interessantes, assim, eles tinham os gabaritos que eles montavam, sabe? E era legal porque, nesse sentido, você dificultava o erro do operador, porque o- a técnica lá, o setor da qualidade, montava um gabarito específico para aquela dimensão que o Sim, operador precisava medir, sabe? sim. Então era bem interessante, assim. É. A gente brincava lá que parecia um Lego para adulto, né? Eu trabalhei um tempo, cara, na indústria naval, né? Projeto de construção de submarinos. Cara, o que eu vi de gabarito, cara, era tanto que tu, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí vinha um desenho, aí tu tinha que estudar. Dá para fazer no projetor de perfil? Não, não dá. Então vamos. A gente vai procurando os meios ali para poder bater as cotas, né? E de certa forma emitir algum documento que garantia que aquilo foi calibrado, né? Verificado, etc. O cara que, quando você trabalha com dimensional, você tem que ter você tem que ter uma boa imaginação, né? Sim, sim, Porque, sim. igual você falou, às vezes chega um negócio e você fala, onde eu vou medir isso aqui, né? É, vai procura as faces de medição ali, né? Ó, o cara É, usa isso aqui, o que ele precisa aqui? A distância, é a altura, e você vai batendo ali as medidas e calcula em certeza depois e vamos que é. vamos. Hoje em dia, com tridimensional, isso facilita um pouco, vamos dizer assim, né? Sim, Mas quem media antes, quem media só o instrumento convencional, o cara tinha que ter por isso que é assim, era outro tipo de medição, né? sim, Mas você tem que ter uma boa imaginação. sim. Vamos lá, E vamos na aos questão medidores de altura. nos medidores de altura, é, o que a gente mede normalmente, né? A gente mede, a gente vai, como eu disse para você da outra vez, né? A gente usa como referência o DOC CGEC 004, Sim, né? Então, o DOC CGEC 004, ele pede para você fazer erro de indicação. Então, ele pede, se for um medidor de altura centesimal, ele pede 6 pontos. Se for um medidor de altura milesimal, ele pede 11 pontos. Aí, o que ele pede de diferente? 2 pontos no nônio, né? hum, Então, normalmente, você faz 2 pontos no nônio. No paquímetro, você faz um só. No medidor de altura, ele pede dois, entendi, tá? Quando entendi. aplicável, né? Porque se for um digital, você já não tem nônio. Mas não, você não precisa, porque quando você faz a calibração do medidor de altura nesses pontos, né, você vai fazer ao longo da faixa, né, do zero até o final da faixa, dependendo dos erros que seu medidor de altura apresentar, você consegue mais ou menos ter a ideia se ele está torto, se ele está fora de perpendicularidade, sabe? Sim, Então, se às vezes o erro está diminuindo, né, o erro está diminuindo gradativamente, pode ser que ele tenha um problema de perpendicularidade. Então, o medidor de altura, qual que é, assim, as particularidades, né? O maior, assim, a base você tem que tomar cuidado para ela não oxidar. Então, tem que sempre estar protegendo ela de alguma forma se você não estiver utilizando. Nunca segurar o medidor de altura pela coluna, né? Sempre tentar segurar o medidor de altura, se você for transportar, pela base. sim, Se você transporta ele pela coluna, a base ela tem um certo peso ali, né? Então pode ser que dependendo de como você estiver transportando, a base pode fazer uma força e ela começar a abrir em relação à coluna, né? Então tem esse problema também. Dependendo se for medidor mecânico com contador de giro, tomar cuidado, porque se você fizer muito rápido a medição, ou você ficar subindo e descendo muito rápido o cursor, você pode danificar as engrenagens. Então, um medidor de altura é um medidor simples sim. no seu tipo de medição, né? Porque serve para medir a altura, né? Hum. Ou normalmente o pessoal usa para fazer riscar com o riscador, a altura que você vai fazer, né? O pessoal usa de traçador de altura, É, né? seria o Que chama. traçador, né? Que acaba não É, tendo a coluna ali com medição, o cara só para referenciar, né? isso. Mas tem alguns que tem a coluna de medição e ainda tem o E ainda riscador tem para o você riscador, riscar, entendi. né? Então, vai depender. Às vezes você tem que tomar cuidado, como você vai estar, não fazer muita força na hora de riscar, para você não danificar, né? Segurar direitinho na base, tá? Então, esses mais ou menos são os cuidados que você tem que ter. Não tem muito segredo para fazer E a basicamente calibração. a calibração eu tenho que referenciar ali o zero, né, na mesa de desempenho, né? Eu preciso então dessa É, base, né? o que normalmente a gente usa, né, até, né, isso é bom que você ter falado, a gente usa um relógio palpador como
você pode usar ele como para você garantir a mesma força de medição, sabe? Ah, legal, muito E se bom. você fizer, você não consegue usar o medidor de altura que nem um paquímetro. Como ele tem a base, na hora que você força, a base pode levantar e a medida que você está medindo lá não é a certa. Então, o que a gente faz? Normalmente a gente tira a ponta de medição a ponta o riscador do medidor de altura e a gente coloca um relógio palpador no lugar. Então, o que o relógio palpador faz? Você vai zerar ele em cima da base de referência, né? Se Uhum, der altura, você vai zerar ali normalmente o desempenho, e você vai pegando sempre a mesma referência nos outros pontos de calibração. Então, na entendi. hora que você zera, você vai pegando a mesma referência, e você pode pegar o erro de indicação direto no indicador do seu medidor de altura. E essas Aí, referências são os próprios blocos, né? isso, A aí você vai posição fazer com o bloco vertical. padrão. Sim, Ou você pode ter um padrão escalonado com alturas, né, distintas também, vai depender sim, do padrão sim. que você tem. Mas aí, vamos dizer assim, a calibração, o X da questão aí, no caso, é a força de medição que você vai ter, né, quando você usar um apalpador. E se for um relógio, normalmente os medidores de altura milesimais, eles já têm a própria força de medição na palpação, né? Então ele já tem Entendi. essa força de medição já embutida no medidor de altura, né? Ah, muito bom, cara, muito bom. Ó, dicas preciosas, gente, muito bom. Tá sendo bem relevante aí as dicas. E agora vamos entrar em ângulos, cara. Eu acho que é importante. Tem muita gente que tem dificuldade, ainda mais quando depois, quando a gente for falar de incerteza, essa parte de ângulos aí, tem muita gente que tem dificuldade ali no Excel ali de lidar com isso. Mas falando de instrumentos em si, a gente tem ali goniômetros, esquadros, né? Que são muito utilizados aí em setores de ferramentaria, usinagem, né? Cara, Uhum. como é que faz a calibração? Quais são os dispositivos que a gente pode usar como padrão aí para poder estar garantindo a confiabilidade desses instrumentos? Bem, é a mesma coisa, né? Então a gente continua para calibração, a gente continua usando o DOCSIS CGQ 004, referente o que a gente vai calibrar, né? O goniômetro, o transferidor de ângulo, a gente também faz os erros de indicação. Então, o DocSegec 004 pede a cada 30 minutos, não, desculpa, a cada 30 graus, você vai fazer a calibração, né? Então, de 30 em 30 graus dentro da escala, e, quando aplicável, 2 pontos dentro do nômio. Isso para o goniômetro, Goniômetro. né? E também você vai ver o efeito do zero sobre a régua a retitude, né? Medir a retitude ou o efeito do zero na régua de medição do goniômetro. O esquadro, a gente já faz diferente. O goniômetro, a gente consegue fazer ele no projetor de perfil, Legal. né? Então, a gente vai travando as indicações lá do medidor de altura no goniômetro, ou desculpa, a gente vai travando as indicações do goniômetro nele mesmo e vai medindo a abertura dos ângulos com o projetor de perfil, Agora, né? um laboratório não tem como investir nesse projetor. Uma régua de seno me ajudaria aí, fazendo agora esses cálculos, usando o bloco padrão, estabelecendo ali os ângulos ali de referência ali. É óbvio que não é tão simples, né, do jeito que eu estou falando. É, Tem cálculo matemático para você fazer, para você saber ali qual é o bloco que você vai utilizar, né, para estabelecer ali na régua de seno ali os valores certinho para ter os valores de referência de ângulo. Mas o cara não tem dinheiro para investir no projetor de perfil. Ele conseguiria calibrar o goniômetro ali, fazendo esse esquema com a régua de seno. sim, só precisava garantir o zero onde que ele vai. Só precisa zerar, né? Precisa ter aonde ele vai garantir que tá a medição do zero, mas aí ele consegue fazer do mesmo jeito. Entendi, entendi. Tem gente que tem gabarito de ângulo também. Você pode ter um dispositivo com vários ângulos lá e vai medindo o ângulo de acordo com o gabarito. Ah, verdade. Aí calibra os gabaritos, né? RBC, etc e tal, e usa os próprios gabaritos como referência. Do esquadro, já é um pouco diferente. Aí você pode fazer a medição com um esquadro cilíndrico, né? E um desempenho. Então você vai colocar o esquadro cilíndrico sobre o desempenho, apoia o esquadro na face do esquadro cilíndrico, aí ele vai passar a luz ou não. Aí, dependendo da posição que ele ficar no esquadro cilíndrico, você vai colocando o bloco padrão na base do seu medidor de altura, desculpa, do esquadro. Fiquei com o medidor de altura na cabeça, não sei por quê. Você põe a bloco padrão na base menor do esquadro
e vai tentando minimizar a diferença entre o esquadro, né, a face maior, a base maior do esquadro e o esquadro cilíndrico. Aí você consegue fazer essa diferença. Então, aí você vai comparar ele com um esquadro cilíndrico. Tem uns comparadores que fazem medição de esquadro, né, que é como se fosse um relógio comparador, você vai fazer medição ao longo da face do esquadro, Ok. aí você vai fazer, você faz rebate ele para você ver qual que é a diferença do início da base para o final da base. Ou você pode fazer na tridimensional. Aí você vai medir e vai fazendo giros no esquadro para você pegar a diferença, né? Para você não tá pegando o erro de perpendicularidade da máquina, e sim o erro de perpendicularidade do esquadro. Aí você vai fazer aqueles rebatimentos. Normalmente acho que são 4 rebatimentos que você vai fazer no esquadro para você conseguir pegar a diferença e pegar o erro de perpendicularidade. Uma outra coisa também que você tem que fazer no esquadro é medir a retitude das réguas, né, das faces. Então você tem que medir a retitude das faces de medição do esquadro. Então isso também é uma coisa que tem que fazer parte da calibração. Então, quando a gente está falando de goniômetro, a gente vai medir ângulo, né? Sim. Então você vai fazer a cada 30 graus o goniômetro e 2 pontos dentro do nônio. Quando a gente fala do esquadro, é o erro de perpendicularidade que a gente está falando. Então, é o desvio que ele tem em relação a 90 graus. Legal. Normalmente, o valor é apresentado em milímetros. Tá? Ah, muito E bom. mais a retitude das faces de medição. Agora, se for aquele esquadro, tipo um esquadro, o pessoal chama muito de esquadro de carpinteiro, né? Que além dele ter essas referências, ele ainda tem uma escala graduada ali, né? E aí, Sim. obviamente, calibra essa escala graduada ali normalmente, como se estivesse calibrando uma escala, calibrando Isso. uma trena, né? Comparando ali com Sim. o padrão e faz os pontos. Aí, só tem que tomar cuidado, porque às vezes ela tem escala dos dois lados. É só deixar claro, Sim, se o cliente quer verdade. calibrar uma escala, as duas escalas, né? E, obviamente, Ou lá se no qual- certificado diferencia uma da outra e assim vai. E qual escala que você vai calibrar, né? Sim. Às vezes ele tem escala dos dois lados, tem escala na base maior, na base menor. Sim, calibrar as verdade, duas. verdade, Então, é verdade. importante você ter essa comunicação com o cliente para deixar claro o que foi calibrado ali, Se o que ele ele quer quer que que calibre calibre também. todas ou só um lado para ele é Isso. importante e tal. Muito bom, muito bom. Cara, vamos para o universo, estamos indo para o final do nosso episódio, né? Tá sendo muito interessante. São conteúdos assim que eu particularmente gosto muito desse conteúdo prático, né? Tem muitos vídeos no YouTube que a gente fica muito nesse conceito acadêmico, né? Teórico, né? E aqui a gente está trazendo muito conteúdo prático, é bom para quem está na bancada, é bom para o empresário que está investindo, e ele tem clareza, né, do formato da calibração para ele saber o que ele tem que comprar, o que ele tem que fazer. Então vamos para esse universo do passa não passa, né, cara? Eu acho que é bastante entrar nesse tipo de categoria, né? Que o pessoal chama de calibradores, outros chamam de calibres, outros chamam de gabaritos, né? Então explica um pouquinho qual é a função deles, né? Eu sei que é bem versátil essa explicação, né? Porque vai depender muito do tipo da indústria ali, mas explica um pouquinho a função deles ali e basicamente como é que a gente garante aí, né, esses resultados nesse conceito do passo a não passo. A gente tem. O calibrador é um universo à parte, né? Sim, sim. Muita A gente coisa. tem calibrador tampão, calibrador anel, calibrador de boca, calibrador de rosca. Então você tem o tampão, que ele é para verificar diâmetro interno de furo. O anel, que é para verificar diâmetro externo dos eixos. Calibrador de boca, para verificar a dimensão externa, né? Então você tem largura, algum tipo de largura ou espessura. E os calibrador de rosca, né? Para verificar a dimensão de roscas que você está fazendo. Aí você tem os calibrador tampão, você tem o tampão liso, né? Você tem o tampão roscado, aí você tem os roscados, você tem os roscados. E o anel também, você tem os anéis lisos e os anéis roscados. E você tem, além de ser anel liso ou roscado, você tem calibrador paralelo e calibrador cônico. Então vai depender muito do uso que você vai dar ou do que você você precisa verificar, né? Qual tolerância que é. Então, isso em parte de calibrador é uma... E normalmente eles são identificados assim de forma visível qual lado passa e qual não passa, porque alguns vêm escrito, né? Mas outros acho que tem um lado que tem uma cor, né? Que de certa forma identifica o lado passa e não passa. Né?
O que é legal é o seguinte, se você pegar um calibrador e ele não tiver identificado, o lado passa normalmente, a, o- os flancos, eles são mais pontudos. E o lado não passa, normalmente o franco é truncado. Então você vai ver como se fosse um trapézio, né? Então você vai ver lá, o lado passa vai ser uma serra, né? Vai ser bem pontudo, e o lado não passa Uhum. vai ser como se fosse o lado passa com as faces retificadas. Entendi. Vai ver um lado que vamos dizer assim, acabado, e o outro lado vai parecer que alguém passou no esmeril. Aí Legal. dá para você identificar o lado passa do lado não passa. E você falou de gabarito, né? Então normalmente a gente tem gabarito de raio e gabarito de folga. E alguns gabaritos de rosca também, Sim. né? Então, além de você ter os calibradores, né? Você tem classificação de calibrador, tem um monte de calibrador, um monte de tipo. Então, os gabaritos de folga e raio e de rosca, então você tem o gabarito de folga, para verificar algum tipo de folga, Sim. né? O gabarito de raio é para você não precisa fazer medição de raio, então ele vai ter o gabarito, então sim, raios são, o gabarito normalmente ele é côncavo e convexo. Você tanto Uhum. pode medir os raios que estão, raios, vamos dizer assim, externo, quanto raio interno. Entendi. Então você consegue medir esses dois tipos. E os gabaritos de rosca, normalmente você usa para medir, para ver qual que é o passo e qual que é o ângulo da rosca que você quer. Então você não vai conseguir medir um diâmetro de rosca com um gabarito de rosca, mas você consegue medir o passo e o ângulo daquele tipo de rosca. Sim. E normalmente eles são feitos dependendo do tipo do ângulo lá, né? Se é 55 ou se é de 60 60 graus, graus, ah, o isso. Wiltord, né? Tipo de Então, ângulo. e os calibradores, né? Tem calibrador os calibrador tampão e anel. Você tem calibrador de 30 graus, desculpa, né? 60 graus, 55 graus, tem 15 graus, tem de 30 graus. Aí cada tipo de ângulo e cada tipo de rosca vai depender do que para que vai ser usado. Então, Sim, normalmente você tem rosca mais fina, né? Imagina uma rosca que a gente falou da outra vez, do micrômetro. O micrômetro tem uma rosca mais fina, sim, né? Agora, vamos supor que você precisa de uma rosca que serve para uma máquina que levanta um caminhão. Então, a sim. rosca é um pouco mais grossa. Então, normalmente, esses tipos de rosca, quando elas servem para pegar, para fazer mais força, o ângulo delas é menor, né? Então, você vai ver que normalmente esse tipo de rosca, o ângulo é um pouco mais fechado, né? Vamos dizer assim. Às vezes parece até que é paralelo os dentes da rosca, mas não é. O ângulo é bem pequenininho. Entendi. Então, E, vai depender do uso. Então, você tem rosca. A gente usa normalmente rosca métrica. A gente usa rosca métrica. Então, você vai medir lá. Normalmente, você vai comprar um parafuso. Tem parafuso M1, M2, M5, M10. Aí você uhum, tem M10 por 1. Então, significa que é uma rosca com 10 milímetros de diâmetro externo e 1 milímetro de passo. Aí você tem as roscas americanas, né? O rosca no sistema inglês, que aí é 1/4 de polegada por 5 fios. Aí você vai ter a dimensionamento vai ser diferente, né? Então você tem o passo, normalmente na métrica, ela é escrita de forma fácil. Então, se é um M10 por 1,5, então você sabe que é 10 milímetros com um passo de 1,5. entendi. Agora, a rosca em polegada, normalmente é fio por polegada. Então, um quarto um quarto tamanho do calibrador, e o passo é 5 fios por polegada. Então, é 1/4 por 5. É 1/4 por 10 fios por polegada. Então, é 1/4 por 10. Assim, por exemplo, né? Muito bom ouvir quem entende, né, cara? Muito Não, bom, daqui muito bom. a gente pode. E é engraçado também que calibrador é o sistema passa ou não passa. Sim, Então, o calibrador inteiro é a dimensão da rosca que você está medindo, do furo que você está medindo. Então, ele tem uma tolerância ali. Então, quando você mede com passo ou não passo, você garante que ele está dentro daquela tolerância. Então, você tem facilidade na medição, mas você não tem, vamos dizer assim, uma exatidão alta. Você vai garantir que ele vai estar dentro de um intervalo bem grande, assim, na hora que você está medindo com o calibrador, né? Então, quanto mais você se aproxima da facilidade, você vai se afastando da exatidão, por exemplo, né? Então, tem que tomar cuidado com esses dois.
né? Então você Sim, não vai querer e- uma exatidão de um furo de, sei lá, de 4 microns que você está calibrando com um calibrador. Às vezes o calibrador é centésimo de tolerância, né? e interessante isso que você está falando, cara, porque a gente entra mais uma vez na expertise do profissional, né? Porque ele precisa Uhum. agora interpretar o tipo de medição que ele vai precisar fazer e o tipo de confiabilidade metrológica que ele precisa garantir para selecionar o tipo de instrumento que ele vai usar para aquilo, né? Então, não basta só ele saber a medida que ele tem que pegar ali, mas eu uso um micrômetro, eu uso um micrômetro milesimal, eu uso um paquímetro, eu uso o projetor de perfil. Então, acho que esse conjunto aí de informações que ele precisa interpretar é o que vai definir ali o tipo de padrão que ele vai utilizar, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que essa parte do passa não passa, gabaritos, calibre, depende muito da tolerância do processo, da exatidão, para a metodologia que o técnico ele vai selecionar ali. Então, não tem jeito, ele precisa saber o que está fazendo, né? Concorda? O pessoal chama de Pocayo, né? Que é o prova de erro. Mas mesmo você usando um sistema que é a prova de erros, dependendo do operador, ele pode. A gente brinca aqui muito que o pessoal usa o calibrador como um macho. Hum. Porque às vezes se a rosca está menor, o cara vai apertar o calibrador até a rosca passar É ali, né? passar, Então, né? então Verdade. acaba desgastando o calibrador. Então tem que tomar Sim, cuidado também no uso. Não é com porque o certeza. calibrador é de aço que ele não, parece que não É. vai desgastar, né? Então o calibrador, normalmente, ele tem quando você vai fazer a medição dele, a tolerância para você aprovar ou reprovar um calibrador, porque assim, calibrador é interessante. Normalmente você tem os instrumentos, vai, paquímetro, micrômetro, que a gente conversou até agora. O cara pode ter uma tolerância específica para o seu paquímetro, né? Então vai Uhum. depender da tolerância que você está medindo, da sua peça e tal. O calibrador não. Você está medindo um furo M4 por 1,5 aqui no Brasil, tem que medir a mesma coisa M4 por 1,5 na China. Então, normalmente, os calibradores eles têm uma tolerância de norma. Sim. E essas tolerâncias têm limite de desgaste. Então, se você usa o calibrador de uma forma inadequada, você vai chegar muito mais rápido no limite de desgaste do calibrador, né? Entendi. Sim, verdade, verdade. Então, tem que tomar cuidado com isso. E calibrador não tem jeito, está fora normalmente da norma, aí você mata o calibrador, não tem o que fazer, não, tem que comprar outro. Vamos comprar outro. Cara, muito bom. Eu tô achando esses episódios que a gente separou um tempo para estar fazendo aí bem completo, sabe? A gente tá abraçando aí várias atividades, vários métodos. E aqui para finalizar, cara, queria que você falasse um pouquinho das principais contribuições de incerteza aí, levando em consideração esse campo aí da metrologia dimensional, né? Então, já obviamente, a gente já gravou um episódio sobre incerteza de medição, já deve estar entrando no ar aí em poucos dias, né? Que foi bastante interessante também. Falamos sobre método Monte Carlo, foi bem legal Show. também. Então, assim, não vamos dar aula aqui de incerteza, né? Se você quiser ouvir um pouco de incerteza, então procura o nosso episódio lá sobre incerteza de medição. Mas queria que você falasse um pouquinho das principais contribuições de incerteza aí para a calibração dimensional. Acho que é bem legal aí. E é engraçado assim, porque a incerteza em si, ela é uma receita de bolo, né? Vamos dizer. Para calcular a incerteza, a metodologia para todo mundo na prática vai ser a mesma, né? Sim, O que mata assim, o X da questão é você saber qual fonte de incerteza para cada tipo de medição que você vai fazer, né? sim, Acho que esse é o que mata, assim. Então, normalmente, vamos dizer assim, paquímetro. Paquímetro você tem que tomar cuidado, como a gente disse da outra vez lá. O eixo de medição não está no mesma. A face de medição não está no eixo de medição. Então, você pode ter o erro que a gente chama. Normalmente, a gente chama de erro de AB, né? Que a sim, gente falou lá. sim, Então, pode falou. ser que dê o erro de paralelismo. Eles não são a mesma coisa, mas têm aspectos semelhantes, né? Então, você precisa tomar cuidado. Então, uma fonte de incerteza, vamos dizer assim, específico para instrumento que o eixo de medição não esteja na mesma, ou a face de medição não esteja na mesma linha que a escala. Então você tem que levar em consideração esse erro do afastamento do objeto que você está medindo em relação à escala, né? Eu dei o exemplo do paquímetro. Então esse pode ser uma fonte de incerteza para esses tipos de instrumento que tem essa característica, Sim, tá? legal.
E normalmente tem um divisor aí de probabilidade, essa fonte, ou ele entra como uma distribuição normal ali, o divisor é um? Como é que. Então, a gente, para ser mais conservador assim, a gente pode usar um raiz de 3 aí, pode usar Entendi. uma retangular, tá? Tá. É, acredito que seja de bom tamanho para esse tipo de medição. Ou uma retangular, ou até acho que retangular acho que está de bom tamanho para ele, tá bom. Sim. Porque vai depender também de muito do seu conhecimento. Mas como eu falei, para dar um pontapé inicial, vamos de retangular, Sim. tá? É, outra, outro, outro, outra fonte, né, que pode dar erro na medição, que pode gerar uma incerteza, é o erro de paralaxe. Então, para você evitar esse tipo de erro, né, você tem que tomar cuidado, sempre ver o instrumento de frente para você. Sim. Então, tomar cuidado, evitar ficar olhando o instrumento em ângulo, né, ou não olhar o instrumento de frente, tá? Normalmente, o erro de paralaxe, você pode colocar uma contribuição para a divisão do instrumento. Então, normalmente, a divisão do instrumento, ele vai entrar essa contribuição do erro de paralaxe, né? Outra incerteza, incerteza do padrão, aí é simples, né, na Sim. prática, né? Incerteza do certificado de calibração dividido pelo K. Ok. Isso não tem para onde correr. Outra fonte de incerteza, a fonte de incerteza devido ao coeficiente de dilatação. Legal. Então, o que a gente pode, que tem que tomar cuidado? A dilatação térmica que você tem, então vamos supor que você está fazendo a medição, lembra que a gente falou lá do bloco de cerâmica e um bloco de aço. Sim. O bloco de cerâmica era 11,5 vezes 10 a menos 6, e o bloco de aço era 11,5 vezes 10 a menos 6 por grau, e o bloco de cerâmica era 10. 10 vezes 10 a menos, vezes 10 elevado a menos 6 por grau. Sim. Então você tem aí 11,5 e 10. Então você tem uma diferença aí de 1,5 de um para o outro. Sim. Então, esse 1,5 vai ser a sua, vamos dizer assim, a sua contribuição de incerteza. Vai ser a diferença entre os coeficientes de dilatação térmica. O que você pode fazer? A diferença entre os coeficientes de dilatação térmica multiplicado pela diferença de temperatura. Ok. Aí você pode multiplicar ou pela diferença você pode multiplicar pelo valor nominal do bloco, ou pela diferença entre a medição dos dois. Por quê? Porque o X da questão aí é a diferença que vai ter entre os blocos, né? Entendi. Ou a diferença que você vai ter entre os coeficientes de dilatação. Então, esse é o mais, vamos dizer assim, o mais agravante. E esse E delta T aí, essa diferença de temperatura, ela é em relação à temperatura de referência, né? Que é de 20 que é graus, 20 né? graus, isso. Legal. Não é Esqueci de durante falar. a calibração, né? É em E outra, relação a. em relação à temperatura de referência, que é 20 graus. Legal. E, assim, e outra coisa também, a temperatura vai influenciar em quanto maior a peça que você tem, maior a influência da temperatura. Quanto menor a peça, quanto menor o instrumento, quanto menor o padrão, menor a diferença menor a variação da temperatura. Então, quando, sei lá, você vai ver um bloco de 25 milímetros, a variação de 30 graus para você ter uma variação de 1/100º, por exemplo. Agora, um bloco de 1 metro, uma variação de, sei lá, de 30 graus, você já vai ter uma variação de quase um centésimo aí, eu acho, né? Entendi. Então, quanto maior a peça, maior a variação de temperatura, mas você tem que tomar cuidado com a temperatura e com a variação dela. Legal. Outra fonte de incerteza importante para o dimensional é deformação elástica, dependendo do ponto de contato que você vai ter. Então, normalmente, às vezes, quando você está fazendo ponto de contato no dimensional, você normalmente faz plano vamos dizer assim, plano com esfera, plano com cilindro, né? Então, quando você faz a força de medição, você pode deformar. Na prática, parece que não deforma, né? Mas todo o Sim. material ele tem um ponto de elasticidade. Sim, sim. Então, como às vezes é muito pequeno, mas você tem que considerar esse ponto de elasticidade. Então, você tem dois tipos, né, assim, básicos, né? Você tem a deformação que é entre esfera com plano e cilindro com plano, que são normalmente o que acontece mais, né, no dimensional. Você tá ou é um cilindro com plano ou é uma esfera com um plano. Então, dependendo de qual você vai estar fazendo, você tem uma deformação elástica para ambos. Mas se Tá? for plano com plano, isso não entra. Plano com plano, porque
a adequação é Sim, mais fácil, né? E o sim. 2CD é conjunto ali. E aí você Então, não precisaria se preocupar com essa contribuição. na prática, não, né? Sim, Já na não prática. entraria essa coisa. Mas aí o plano com plano já é um pouco mais difícil de você, quando você vai fazer uma edição, você já tem plano com plano, pode dar alguns outros tipos de erro. Sim, Pode dar erro de alinhamento, né? Aí você vai ter que ter outras preocupações, mas essa talvez não seja uma delas, sim, mas entendi. vai entrar outras preocupações. Outro erro também que é interessante tomar cuidado é erro de alinhamento. Quando você vai fazer uma medição de uma peça, sei lá, vamos dar um exemplo de uma medição de um tambor micrométrico usando uma máquina de medição linear. Se o tambor micrométrico não estiver alinhado, né, com o eixo da máquina de medição linear, isso pode te levar a um erro, né, um erro de desalinhamento. Então, esse erro, então, em vez de você estar medindo, vamos dizer assim, você vai estar medindo, vamos dizer assim, uma hipotenusa, em vez de estar medindo uma superfície paralela ao eixo de medição, Sim. ele vai estar medindo a hipotenusa do eixo. Então, isso a gente chama de erro de cosseno, né, por causa dessa relação da hipotenusa, né? Esse erro de cosseno pode ser, igual, como eu dei esse exemplo, de um eixo linear com um tambor micrométrico, algum outro tipo de equipamento de medição, ou também pode acontecer com o relógio comparador. Se Ah, você, legal. na hora de fazer a medição do relógio comparador, o relógio comparador estiver torto, você também pode ter esse erro de cosseno, porque em vez de o Sim, relógio comparador medir o eixo, você vai estar medindo uma hipotenusa que vai fazer em relação ao eixo, o ângulo que esse relógio comparador vai estar em relação ao eixo que você vai estar medindo. Ficou claro? ficou. Ficou. Na Aí, prática, é óbvio que o técnico é melhor ter. E como é que você chega numa contribuição estatística para isso, né? Como é que. o que você pode Falando em valores, fazer, né? o que você pode fazer é ir testando. Sim, Como eu disse, normalmente o calibrador de relógio tem uma, uma marcação para você não errar esse tipo de erro, né? O erro de cosseno. sim, Mas você pode fazer testes, né? Você vai alinhando o relógio comparador e vai fazendo leituras, né? E aí o que você pode fazer? Você vai buscar o desalinhamento do relógio comparador. entendi. Quanto você acha que ele está desalinhado? E você faz a medição e vê quanto que ele vai dar de erro, Sim, né? e aí Aí você considera pode isso. fazer a variação dele na posição normal com a variação dele na posição em ângulo. Sim. Aí você tem um cálculo também que você pode chegar. O cálculo seria o valor da dimensão Uhum, multiplicado por um menos o cosseno do ângulo que tá a peça, né? O que está o relógio, o que está o equipamento. Então, se você pegar a dimensão, multiplicar, né, por um menos o cosseno do ângulo que você vai ter de desalinhamento, você também consegue chegar num resultado mais confiável, vamos dizer assim. Mas é difícil você medir esse ângulo, né? é, sim, complicado. Então, o mais interessante é você fazer alguns testes, né? Você tentar ir desalinhando o equipamento e vendo quanto que ele pode dar de erro, para você ter mais ou menos uma ideia de quanto que vai ser certeza para você. Tá? Tá, muito bom, muito bom. A resolução do instrumento também, né? Acaba Daí sendo tem a uma resolução do contribuição. instrumento, a variação ao longo do tempo do equipamento, do A seu deriva, instrumento, né? do Sim, padrão, a deriva. Então, ao longo do tempo, o seu bloco padrão, normalmente o bloco padrão de aço, ele tem a tendência a ter um assentamento de moléculas, então normalmente ele vai perdendo dimensão ao longo do tempo, então ele pode diminuindo, sim. então isso pode entrar também como fonte de incerteza. E o da divisão. O da divisão você tem instrumento analógico, digital e indicação por relógio. Então, se for um instrumento analógico, por exemplo, um paquímetro, aí normalmente a gente pega o valor da menor divisão dele, ou da resolução, e divide por raiz de 3. Se for um relógio comparador, a gente usa raiz de 6, porque é indicação por relógio. Sim, E se for digital, normalmente a gente usa raiz de 12, sim. né? 2 raiz de 3, né? Então, 2 raiz de 3. Então, você tem essas condições para instrumento com valor de divisão. Muito bom. E aí depois vai pra Assim, combinada, né? Ou ainda tem mais coisa? não. Depende do que você quer, depende do que você vai medir, mas essas são As principais, as né? básicas, vamos dizer assim, né? As que você Sim, não, sim. normalmente você não foge.
Aí o que você vai? Raiz de 6, raiz de 3, aí vai depender. Normalmente, se você não conhece nada, vai para raiz de 3, tenta ser mais conservador possível. Com o tempo, você vai analisando para ver se aquela incerteza, aquele fator realmente contribui para sua incerteza. Sei lá, às vezes a temperatura, você vai vendo ao longo do tempo, você vê que aquilo lá não influencia. Aí você vai fazendo análise crítica na sua contribuição de certeza com o tempo para você analisar. Às vezes tem coisa que influencia mais, às vezes tem que influenciar menos, né? Então vai depender da sua análise ao longo do tempo aí do seu instrumento, Sim, muito ou da bom. sua calibração. E aí depois vai entrar o método convencional, né? Certeza combinada, né? E isso Grau que eu de falei, que é a liberdade efetiva e assim vai. receitinha de bolo, né? Não tem para onde fugir. Marlon, muito bom. A gente chegou ao nosso final do nosso episódio, né? Chegamos a mais um episódio com mais de 1 hora de conversa. E aquilo que a gente vai falando, né? Que a gente vai conversando e nem vai percebendo a hora passar. Eu só tenho aqui o meu produtor aqui, ó, no meu ouvido, ó, olha a hora, olha a hora. Mas, cara, tá muito gostosa a nossa conversa. Eu quero te agradecer por esse tempo que você separou para estar contribuindo aí mais uma vez para a expansão do conhecimento da metrologia. Você já vem fazendo isso já bem mais tempo que eu na internet, já tem experiência com isso e a gente sabe o quanto que é importante a gente estar nesse engajamento aí para a expansão do conhecimento da metrologia, para que a profissão em si, obviamente, continue, né, cara, expandindo, continue crescendo, continue mais jovens aí, até pessoas mesmo já adultas procurando esse tipo de formação e a gente vê o quanto que isso é importante aí na indústria, quanto que isso é importante aí para o mercado. Então, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado aí por você ter deixado aí o seu conhecimento aí no nosso canal. Eu quero te agradecer aí por isso. Cara, eu que agradeço mais uma vez, né? Participando de novo aqui, foi bem Sim, legal. Passou de novo rapidinho. é, Eu sei que não é tão simples quando a gente fala, né? Eu gosto de ser um pouco mais prático e mostrar mais, mas não tem muito pra onde correr. A gente não tem tempo de ficar buscando um monte de coisa aqui, né? sim, mas foi muito, muito bom, E, cara. mas, assim, igual eu aconselho, né? Se você tiver dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato comigo direto Sim, lá no LinkedIn, né? Se precisar de alguma informação. Às vezes passar uma imagem, às vezes uma imagem fala mais do que 1.000 palavras, né? verdade, Então, às verdade. vezes, se precisar mandar uma foto, alguma coisa, pode ficar sossegado, eu mando, sim, não tem problema, alguma coisa para explicar melhor. E né, o que eu queria era, às vezes a gente fala a gente fazer essa divulgação da metrologia. A metrologia, na prática, não precisa de divulgação, né? Sim, Porque ela funciona tão bem, graças, né, ao dos profissionais de metrologia, que o pessoal no dia a dia nem sente, né? sim. Não é Não uma coisa que consegue está percebendo que ela está em todo lugar, né? não é uma coisa que está em evidência porque ela funciona bem, Sim, né? Então você tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que ela funciona bem, e o lado ruim é que o pessoal não tem esse conhecimento, né? Da importância para algumas coisas, né? sim. Então, eu acredito que essa divulgação que a gente faça é importante para isso, para mostrar a importância e mostrar os profissionais por trás, né? Por trás da metrologia. Eu acho que isso é importante, a gente dá voz para os profissionais. Sim, E, e está crescendo muito, cara, de é, verdade. então, isso é legal. Quem sabe um dia o pessoal vai falar, "Ah, a gente brinca que a metrologia, ela pega os profissionais de outras áreas. Não tem uma criança que fala, hoje quando eu crescer eu quero ser metrologista, né? Então, quem sabe a gente chega nesse patamar um dia, né? Então, isso é Verdade, interessante, né? Então, verdade. se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, o ouvinte, pode entrar em contato comigo, como eu disse, ou no site do canal Metrologia também, que vai ser bastante informação lá. Ótimo, muito bom, muito bom. Gente, estamos chegando mais uma vez ao final do nosso episódio. Já agradeci aqui o Marlon. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Contato do Marlon no LinkedIn. Como ele disse, você pode estar fazendo contato diretamente com ele, tirando dúvidas. Eu fico observando ali, né? O Marlon sempre interagindo ali no LinkedIn com as pessoas, né? Ele é famoso, famoso no LinkedIn. E aí você pode estar fazendo contato lá com ele diretamente, tirando dúvidas que eu tenho certeza que ele vai estar ali pronto. Tá? Se você não tem LinkedIn, tem aqui os comentários de baixo aqui no vídeo, tá? Então você pode deixar seu comentário aqui, que obviamente ele vai estar ali interagindo com você também.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Já agradeci o Marlon aqui pela participação dele. Quero agradecer você também que ficou aí observando, anotando, fazendo suas anotações, acompanhou tanto o episódio parte 1 quanto agora o parte 2. Muito obrigado pela sua participação. Quiser tirar dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Sua dúvida, o Marlon vai estar interagindo com você. Pode estar procurando ali no LinkedIn também, que ele vai estar pronto ali para tirar as suas dúvidas. E te vejo no próximo episódio.